Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 20, Você me ama? Com certeza, este Pedro também estava com ele, Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Pedro é uma das figuras mais destacadas do cristianismo. Ele era pescador na cidade de Cafarnaum e foi um dos primeiros chamados por Jesus para segui-lo. Seu nome original era Simão, mas Jesus acrescentou o nome Pedro, Petrus, do grego, que significa pedra, rocha, dando a entender que Simão Pedro viria a ser a rocha na qual Jesus edificaria a comunidade cristã nascente, previsão que mais tarde acabou se confirmando. Após a crucificação de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos, exercendo um importante papel para a união do grupo, contornando naturais divergências surgidas a respeito dos caminhos que eles deveriam seguir para a expansão da mensagem do Cristo. Pedro também se tornou um grande evangelizador. Sua palavra, inspirada pelo alto, trazia as lições de Jesus para todos os corações sofridos. Pedro ainda foi reconhecido pelas curas realizadas, havendo notícias de que as pessoas buscavam até a sombra por onde ele passava para se curarem. Pedro terminou seus dias na terra como Jesus. Foi preso e crucificado nos arredores de Roma, contudo não se julgando merecedor de morrer como Cristo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem se debruça sobre a vida de Pedro imagina que ele foi um homem perfeito, uma fortaleza inquebrantável, mas não foi bem isso. A par de muitas virtudes, Pedro era um homem comum, teve também as suas imperfeições. John MacArthur afirma: Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Lembremos-nos do episódio em que ele, usando de sua espada, decepou a orelha de um soldado que havia ido prender Jesus e foi por este advertido quanto ao engano de sua conduta. Ainda esse mesmo Pedro, a rocha, após Jesus ter sido preso, negou conhecer o Cristo em 3 momentos nos quais foi indagado se pertencia ao grupo dele. Aliás, o próprio Jesus já havia previsto que Pedro o negaria. Pedro teve medo, mostrou a sua fragilidade, a sua condição humana imperfeita e falível. O professor Herculano Pires esclarece: ora, isso mostra como as criaturas humanas, por mais destacadas no plano religioso, estão sujeitas a fracassos e quedas. A fragilidade humana é natural. O espírito encarnado é ainda um espírito frágil. Ele está no mundo para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades interiores. E ele não pode se julgar infalível. A infalibilidade do homem, esteja ele na posição que estiver, é uma ilusão, é um engano. Não existe a infalibilidade. Meu propósito ao falar de Pedro é demonstrar que, para seguir o chamado de Jesus, não precisamos ser perfeitos. Escrevo isso, pois muitas vezes nos distanciamos do Evangelho exatamente porque dizemos que não somos santos, temos muitas imperfeições, e temos mesmo, mas é exatamente por isso que estamos sendo chamados. Jesus não veio convocar os perfeitos, os que já alcançaram a iluminação espiritual. Essa turma já está no caminho. Ele veio para os desajustados, para os vulneráveis, para os fracos, os desequilibrados, os doentes. É assim que eu me sinto, ou melhor, é assim que eu ainda sou. Escrevo e falo propagando o Evangelho não porque sou iluminado, mas porque, como dizia Francisco, a meta suprema da vida é o autodomínio sobre todas as minhas paixões, meta da qual ainda estou longe. Quando Jesus chama pessoas imperfeitas como eu, e seu chamado é para todos humanos, todos nós humanos, é porque ele está nos dando a oportunidade do crescimento espiritual, da cura interior através do amor, que cobre a multidão de nossos erros, como o próprio apóstolo Pedro veio a escrever. Eu, como Pedro, e talvez muitos de nós, tenho negado Jesus inúmeras vezes, e todos fazemos isso quando tratamos as pessoas com indiferença, quando nos omitimos no bem que poderíamos fazer, quando pensamos exclusivamente em nós mesmos,
quando não somos misericordiosos como Jesus foi, quando não amamos como Jesus nos amou. Porém, se nem mesmo a tripla negação foi capaz de tirar a confiança de Jesus em seu amigo Pedro, da mesma forma Jesus continua confiando em nós, apesar das vezes em que o negamos. Quando Jesus encontrou Pedro depois da crucificação, ele não o censurou, sequer tocou no assunto, apenas perguntou por 3 vezes se Pedro o amava. E diante das respostas afirmativas, Jesus ortogou a Pedro a missão de apacentar as suas ovelhas. Pedro aceitou a sua sombra, mas não fez dela um lugar para se esconder na missão da sua transformação interior. Ao contrário, ele se dedicou com mais afinco às tarefas do cristianismo. Disse Herculano Pires que Pedro não se impressionou com a queda. Se Pedro houvesse se impressionado, podia ter se afastado do cristianismo e aí falir por completo. Por isso, essa lição do Evangelho é de grande importância para todos nós, uma vez que nós, diante do mundo, estamos sempre em face de um possível fracasso. Encerro o capítulo oferecendo a você a reflexão de uma linda canção oriunda do catolicismo, intitulada A Barca. Ela fala de Jesus indo ao encontro de seus discípulos na praia e o que cada um tem a oferecer. Medite nessa letra. É provável que você se reconheça em alguns trechos. Se possível, ouça a música que você encontrará facilmente na internet. Sinta que Jesus está vindo ao seu encontro na praia da sua vida. E ao encontrá-lo, ele perguntará: você me ama? Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Essa questão do Pedro, eu acho que ela está intimamente ligada a cada um de nós mesmo. Nós todos temos um pouquinho de Pedro, né? Pessoa estourada, impaciente, orgulhosa, que quer resolver logo as coisas, e se não resolve por bem, já quer resolver, né? Na porrada, na briga, nas tretas. Quem é que não causa treta? Na família, entre os amigos, no trabalho, que quer impor as suas ideias, que quer, de alguma forma, fazer as coisas do seu jeito, né? Com autoritarismo, prepotência. Todos nós temos esse defeito, seja de maior ou menor grau, mas nós temos. Esse Pedro que existe dentro de nós, ele precisa largar o barco e seguir Jesus, né? Largar todos esses defeitos e começar a trabalhar esses defeitos, transformando eles em plena qualidade. Os tempos estão chegados, não tem mais essa de, vamos esperar. Deus espera, Deus é paciente, mas nós já estamos perdendo tempo há muito tempo, né? Nós estamos perdendo as oportunidades que são dadas justamente pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho e egoísmo, que a gente não trabalha para diminuir. Nós somos os donos da razão. Eu me vejo muito assim nessas situações, que como eu fui aquele braço forte a vida toda, aquela pessoa que sempre luta, que sempre conquista, que vai nas batalhas, que vai na frente, que toma dor de todo mundo, que faz tudo por todos. E hoje, com comorbidade mais limitada, restrita fisicamente, você acaba ficando também restrita no emocional. Você se sente um pouco inferior porque você não tem condições de fazer tudo o que você fazia. Você não tem mais aquela força, aquela energia. A sensação que dá é até um pouco de covardia, porque se você vai lutar, você já sabe que você pode perder, porque você não tem mais aquela energia toda, né? Então, o tempo, por isso que eu vejo assim que os idosos, principalmente, em terceira idade, que eu tô quase chegando lá, né? Mês que vem eu faço 54,
Então a gente vai ficando assim, não com sabedoria, mas a gente vai ficando com um pouco mais de conhecimento. E aí o conhecimento traz a prudência, e a prudência traz um pouco de equilíbrio. E mesmo que você tenha aqueles ímpetos de fúria, aqueles ímpetos de ou vai ou racha, tem que fazer e vamos fazer, mesmo que você ainda tenha esses flashes, eles são contidos logo em seguida. Logo em seguida vem a calmaria. É como se fossem as ondas do mar, sabe? Elas vêm enfurecidas e depois elas vão se acalmando. Na faixa de idade que eu tô, no patamar que eu cheguei, eu vejo que dá aquele ímpeto de fúria e acalma logo em seguida. Já não é mais aquela coisa da fúria constante. Porque quando se é jovem, quando você tem uma energia, você fica furioso, você não resolve, você fica mais furioso e mais furioso. Você vai alimentando essa fúria dentro de você. Revolta, até raiva mesmo, são sentimentos ruins que você vai plantando e vai realmente crescendo dentro de si. Mas à medida que você vai ganhando um certo conhecimento, é o contrário, a fúria até vem, porque está dentro de você isso e você está tentando conter. Mas ao mesmo passo que você já vem com aquela fúria, você já vem com o conhecimento que você adquiriu, que isso não vai chegar a lugar nenhum. Então você se acalma. Logo em seguida você se acalma e fala assim, pra que eu fui ficar desse jeito? Besteira. Né? Esquentar a cabeça com isso, se eu não posso resolver, eu não posso, vou fazer o quê? Não é tudo que está na minha mão, depende da outra pessoa, depende da situação. Então, eu estava falando outro dia para os amigos numa leitura que a gente fez no WhatsApp, que eu faço diariamente, saiu lá. Tenha paciência, não adianta você querer trocar a telha da tua casa quebrada na hora da chuva. Você vai subir no telhado, você vai quebrar mais 10 telhas, então vai ter que esperar passar. Você vai perder um móvel, arrasta seu móvel, né? Vai ter aquela dor de cabeça e tal, mas até a chuva passar. E é isso que nós precisamos aprender no decorrer do tempo, né? Que dá para resolver, só que não é a velho chavão, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância. E Pedro não tinha isso. E Jesus confiou, né, erguer a igreja através de Pedro, porque ele era um cara, mesmo tosco, cheio dessa ignorância, ele era um homem muito bom. Pedro era muito bom. E Jesus não viu os seus defeitos, Jesus viu as suas qualidades. Nós precisamos aprender também, né, que além de ser um pouco Pedro, todas as pessoas têm isso. Todas as pessoas são um pouquinho de Pedro. Então, do mesmo jeito que a gente faz lá no Pai Nosso, né, Senhor, me perdoe, né, e aí tem aquela parte, à medida que eu perdoo os meus semelhantes. Ou seja, nós vamos ter que aprender a perdoar os erros dos outros, as falhas dos outros, né? Aquela pessoa se estoura, poxa, mas eu também me estouro. Aquela pessoa é rude, poxa, mas eu também tenho meus picos de ser rude. Aquela pessoa ali, ela é muito autoritária, mas eu também quero impor as minhas ideias. Então, quando a gente vai fazer o Pai Nosso, quando a gente vai fazer a prece dizendo me perdoe à medida que eu perdoo o próximo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou perdoando as falhas do outro, porque falha todo mundo tem. E Jesus não olhou falhas, ele olhou as coisas boas que cada um tinha. Tem aquela passagem que Jesus está andando e vê um cachorro morto no caminho. Todos eles ficam falando, que cheiro horrível esse cachorro, olha o estado que ele está. Aí Jesus olha para o cachorro e fala assim, mas ele tem os dentes lindos, né? Então ele tinha sempre aquela coisa de olhar o lado bom. E a gente ainda não aprendeu isso. A gente, quando rotula uma pessoa, aquela pessoa é estourada, né? Com ela eu não posso falar. Se a gente for fazer isso com as pessoas, a gente não fala com ninguém, nem com a gente mesmo, porque a gente também tem esses momentos de pico de estouro, né? A gente vai olhar no espelho lá e, Patrícia, que linda que você é, mas e lá dentro? Né? Por fora, como dizia minha avó, bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Nós temos os defeitos, nós temos as nossas falhas. E esses defeitos e falhas não vai sair de uma hora para outra, mas o tempo está se esgotando para nós. Né? O nosso planetinha aqui está se tornando de regeneração. Se você quer se manter num planeta de regeneração, você tem que estar, no mínimo, caminhando mais diante das suas qualidades do que dos seus defeitos. Você tem que se transformar também, não é só o planeta que vai se transformar. Para você ficar num lugar bom, você tem que ser bom. Se você quiser ter um ambiente de paz, de equilíbrio, você tem que dar esse ambiente de paz e equilíbrio às pessoas e principalmente para o teu próprio coração. A maioria das pessoas, quando vem aqui em casa, eles olham para minha casa e falam assim, nossa, que cantinho de paz. Ora, sou eu e meu cachorro, né, o Mike. O Mike, a novidade que ele me apresenta de vez em quando é quando eu deixo ele preso lá fora no quintal, que algumas vezes vocês já devem ter ouvido,
né? Eu não quero que ele entre, às vezes é porque eu dei banho, tá soltando muito pelo, ou então porque ele tá muito abusado, porque o cachorro, se você der muita liberdade também, ele fica muito abusado. Ele começa a querer mandar em você. Aí eu deixo ele trancado lá fora, na garagem, aí ele começa a latir, ele fica ouriçado, né? Mas é o máximo de energia que se movimenta dentro de casa, é a bronca que ele quer me dar, que ele quer entrar e eu não quero deixar que ele entre. Então, eu cultuo evangelho, eu cultuo leituras edificantes todos os dias. A casa acaba tendo uma vibração boa e quem entra sente essa paz, essa vibração. Para onde eu vou, eu procuro levar boas palavras. Agora, foi sempre assim? A minha vida inteira foi assim? Claro que não. Eu trabalhava dentro de um ambiente hostil, onde eu também tinha que ser hostil para conter o mal que vinha para cima de mim. E se vinha esse mal para cima de mim, porque dentro de mim eu tinha o mal, e isso atraía. Só que a gente se torna, nesses momentos de conflitos, de desarmonia, a gente sempre quer ser vítima. Ah, o pessoal é que não gosta de mim, ah, elas faziam de tudo para me prejudicar. Mas algum que tinha ali, né? Ninguém é inimigo de ninguém à toa. Alguma coisa causou aquilo. De alguma forma, eu dei oportunidade, eu dei uma brecha para que a minha vida, principalmente profissional, fosse de conflito. A minha vida profissional foi muito conflito. Teve muitas vitórias, conquistas, teve coisas maravilhosas, mas foi baseado em conflito. Tanto é que eu fiquei doente. A poliomielite, ela estourou devido a um pico de estresse que eu tive. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Juntou tudo e pum, veio a doença. Eu não consegui conter aquela ira, aquela raiva, aquele desequilíbrio interior. E esse desequilíbrio aflorou no corpo, em forma de doença. Então, nós temos que conter os nossos defeitos. Isso é fato. Nós trabalhamos isso diariamente nos estudos. Devemos fazer a nossa reforma íntima. Ontem eu fiz uma live com um amigo no TikTok, o Quito, e no decorrer da live eles falavam exatamente isso no texto. Você precisa chegar no momento de você fazer a sua reforma íntima. Não adianta você querer fazer acordos. Senhor, eu vou acender uma vela do tamanho do meu corpo se eu melhorar minha saúde. Aí é um toma lá da cá, né? Eu faço o sacrifício de acender uma vela de 2 metros de altura e o Senhor me dá saúde de volta. É o sacrifício em troca do benefício. Não é assim que funciona. Se eu quero um benefício, se eu quero uma melhora no meu corpo, eu preciso melhorar o meu íntimo primeiro. E isso daí não depende de Deus, não depende de ninguém, depende de mim. Para que Pedro se tornasse uma pessoa melhor, né, que demonstrasse mais o seu amor, que demonstrasse mais a sua dedicação a Jesus, não adianta esperar que Pedro simplesmente fizesse algo palpável, né? Quando ele foi sacrificado, que ele foi para a cruz, ele falou, eu não sou merecedor de ser crucificado como Jesus, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, ou seja, eu sou inferior a Jesus. Ele se colocou numa posição humilde, ou seja, a sua reforma íntima estava latente ali, de que ele já não se sentia mais soberbo, autoritário, prepotente, dono da razão. Ali ele se colocou numa posição de humildade, ou seja, ele concluiu a sua reforma íntima. E é isso. Nós precisamos entender que a reforma íntima não é a igreja, não é um salão, não é uma instituição, não é fora, não é externa. A reforma íntima é algo que nós fazemos aqui dentro. Eu tenho o pica-pau aqui, ó, fazendo uma faxina externa. Nós precisamos fazer uma faxina interna. Aí sim a gente vai estar demonstrando o verdadeiro amor a Jesus.